Seja muito bem-vindo, você que está aí em casa e você que está aqui também na igreja. A paz de Jesus, em nome do Senhor, amém. Eu gostaria de ler o Salmo 150, porque hoje eu quero fazer A gente sempre louva a Deus para agradecer, para louvar de fato o Senhor e a sua glória, mas hoje eu quero de fato agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem dado para minha família, as proteções, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nosso ministério, sobre as pessoas que vêm e dão o seu tempo, o seu tributo a Deus, louvando a Deus, fazendo o seu culto aqui na igreja, fazendo o seu culto nas suas casas agora. Fique à vontade para compartilhar desde já o início dessa palavra, desse culto de hoje. E vamos ler o Salmo 150 agora. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com um som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissinoantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louve, e eu completo, louve você que está em casa com a sua voz. Declara o poder da palavra de Deus através dos hinos na sua casa. Todos que estão aqui estão convidados, quem está tocando ou não, a louvar a Deus. Vamos agora entrar na presença do Senhor, amém? Querido Pai, nos colocamos debaixo da Tua grandeza nessa hora. Nós temos um púlpito, nós temos uma igreja, tem um formato de tenda. Nós estamos relativamente numa rua que fica alta, mas ainda assim, ainda vamos sempre olhar para cima que é a Tua grandeza. Não importa o cargo que tenhamos em nossas empresas, empregos, não importa quão grande ou quão simples seja, sempre estaremos olhando para Ti, sempre adoraremos a Ti. E quando não tivermos forças nas nossas lutas, ainda assim, Tu sempre irá nos consolar, irá nos visitar, porque Tu és o nosso Deus. E por isso dou-te graças. Peço a Tua misericórdia para perdoar os meus pecados, para perdoar o pecado ou falta, Senhor. Perdoa, meu Deus, e te apresento um ambiente limpo, um ambiente que o Seu Espírito Santo se agrade de habitar. Esse altar é usado somente para Te engrandecer, somente para clamar pelo Teu poder. Abençoa, meu Deus, a casa de quem está agora escutando essa palavra, de quem doou o seu tempo e escolheu, dentre todas as coisas que podia fazer, escolheu assistir ao culto, escolheu dar um culto a Ti essa noite. Em nome de Jesus, derrama a Tua misericórdia nos nossos louvores. Capacita-nos, ó Deus, para que possamos doar louvores dignos, ou pelo menos que adorem a Ti. Louvores que Tu possas habitar. Em nome de Jesus, habita, Senhor, nos nossos louvores, pois sem Ti não há nada. São só cordas vocais tocando, são só tambores. Se Tu não estiver aqui, não somos nada, meu Pai. Em nome de Jesus, age através das nossas vidas agora, pois estamos disponíveis. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre a nossa igreja. Derrama a Tua graça, meu Deus, sobre o nosso pastor Luiz Aidan. Derrama a Tua graça sobre a nossa pastora Magali. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, visite-os. Derrama a Tua força. Derrama o Teu Espírito Santo. Afaste deles, ó Pai, todo mal e toda seta, toda opressão, todo pensamento maligno agora, em nome de Jesus, meu Pai. Visite os lares, ó Deus, visite os lares agora.
Em nome de Jesus, através dessa live, através dos nossos louvores. Em nome de Jesus, eu te ofereço essa oração de consagração, para que Tu, ó Deus, atenda, Senhor, ao nosso clamor, o clamor dessa oração, de habitar. Em nome de Jesus, derrama a Tua glória. Vamos cantar, derrama a Tua glória, amém. Estar em Tua presença e prostrado aos Teus pés, e Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua glória.
Santificado seja o teu nome, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Ainda que passamos pelas adversidades, não sabemos o que será do nosso país no dia de amanhã, mas Tu és e sempre serás o nosso general, porque o justo viverá sempre pela fé. Não importa o que os homens façam ou decidam, no final das contas, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso general. Amém? Bato palmas, eu me incomodo, porque a gente está aqui em cima, mas no final toda a glória e honra é do Senhor, amém? Ele é quem habita no meio dos louvores e é Ele que faz o poder, a energia, o fogo de Deus cair neste lugar. No meio dos louvores Ele habita, amém?
seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos dançar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Algumas semanas atrás eu comentei sobre o poder de uma palavra, o poder da gente dizer coisas, profetizar coisas boas na nossa vida, na nossa casa, para os nossos filhos. E eu fiz isso, na verdade, pensando exatamente nesse hino, que no dia não pude escolher esse hino, mas esse hino é um hino que abençoa a nossa casa, a nossa vida, porque ele justamente profetiza que Deus estará conosco, estará na nossa frente de dia, de noite, na entrada, na saída, porque Ele é o nosso guardião que não dormita. Ele nunca dorme. A gente fica desesperado, mas na verdade Deus nunca dorme, nunca fecha os olhos. E todos os pensamentos e todas as coisas que dissemos e tudo que fazemos, Ele vê do alto dos céus. A bênção. Amém. conceda tua graça.
tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe ao chegar por diante, e de dia e de noite, e tua família, e teus filhos, e os filhos, e teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, e teus filhos, e os filhos, de teus filhos. Glória a Deus. Irmãos, me perdoem, me deu um branco na letra completamente. Eu não consegui voltar. Que Deus te abençoe, irmão. Compartilhe esse link, deixe seu like. Conversa com a gente através do chat, a gente quer te conhecer. Deixa o seu nome, a gente pode orar por você, amém? A paz do Senhor. Boa noite. Olá, irmãos. Paz seja convosco. Uma boa noite a todos, os que estão aqui, os que estão ausentes, a todos que estejam na paz. É para mim uma alegria poder estar aqui e participarmos um momento de meditação na Palavra de Deus. Eu quero lembrar a todos a importância que cada um de nós devemos ter em relação à Palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes há pessoas que se descuidam da Palavra de Deus.
e não dedicam tempo e meditação na palavra. E hoje eu quero pensar com vocês uma passagem bíblica muito conhecida, meditada. Então não é novidade a passagem que eu vou citar, mas claro que vai ter a minha cor na minha fala, ainda que eu possa usar de ideias de que não são da minha lavra, mas da minha leitura e para a nossa meditação. É uma passagem bíblica conhecida de 1 Samuel, capítulo 17. No capítulo 17, a partir dos versos 34, nós vamos conhecer aí a passagem bíblica que vai falar a respeito da experiência de Davi, que fora visitar os seus irmãos e, chegando lá, os encontra desanimados, frustrados, porque havia um gigante por parte do exército filisteu que a cada dia os desafiava e ninguém tomava uma atitude. Eu quero destacar nesta passagem o versículo 40 do capítulo 17 de 1 Samuel. E em seguida pegou o seu cajado, e aí tem toda uma história antes de acontecer isto, né? Vocês vão encontrar de que Davi se apresenta. Aliás, o que me chama a atenção é que, em primeiro lugar, a gente verifica que em face ao que estava acontecendo, a história mostra que Davi não apenas e tão somente tomou ciência do problema e da dificuldade, mas ele toma uma atitude, ele se apresenta. Na minha experiência e na minha caminhada, quantas e quantas vezes, ao me deparar por certas circunstâncias, problemas ou dificuldades, muito especialmente quando se trata a respeito da igreja, das atividades de um grupo, de uma família, às vezes as pessoas chamam mais atenção para o problema, porque essa dificuldade, porque esta situação. Davi nos dá de pronto uma lição a ser seguida. Ou seja, ele é encarregado pelo seu pai para ir visitar e saber como é que se encontravam os seus irmãos que estavam numa guerra com o povo filisteu. Provavelmente, Davi deve ter levado gêneros alimentícios para saciar as necessidades dos seus irmãos, algo que a mãe havia feito. Quando ele chega, o texto bíblico mostra de que ele, chegando ao local, de pronto ele toma conhecimento de algo grave que vinha acontecendo. Já durante vários dias, um gigante filisteu vinha afrontando o povo de Deus. Então, aí está o problema. Mas Davi não replica o problema. Ao contrário, o trecho bíblico demonstra, eu acredito lá pelos versículos 34 do livro, onde diz o seguinte, de que Davi se apresenta a Saul, o rei. O que de pronto, antes que eu leia o versículo 40, que é nesse versículo que eu vou pautar a nossa meditação, de pronto, a primeira coisa que a gente precisa aprender na nossa caminhada é não apenas ver o problema, tomar ciência do problema, ter conhecimento do problema, mas a gente se apresentar na expectativa da solução do problema. Então, é muito fácil, é mais fácil, mais cômodo,
quando apenas e tão somente nós chamamos a atenção para o problema. E Davi não agiu dessa maneira. E a gente vai verificar. Eu quero destacar então o versículo 40. Depois a gente fala das experiências dele anteriormente a este versículo. Diz assim: e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no seu alforje, na sua bolsa, na linguagem mais brejeira, no seu embornal, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então, a primeira coisa que a gente verifica aqui, volto a repetir, de que ele fora visitar os seus irmãos. Ele foi levar notícias dos seus pais a seus irmãos. E, obviamente, foi encarregado pelos pais para obter informações de como eles se encontravam em vista à guerra que eles estavam enfrentando. Ao chegar no local, quando ele toma ciência, vocês vão verificar no trecho bíblico que é fantástico, é maravilhoso, porque ele chega para Saul e disse: escuta, quem é este cara que está nos afrontando? E afrontando especificamente ao Senhor nosso Deus. Quanta barbaridade ele está dizendo, quanto desaforo ele está dizendo, e ninguém faz nada. E ele faz um comentário. Obviamente, seus irmãos provavelmente tinham ciência do que Davi já tinha feito. Davi era um pastor de ovelhas. Mas quando a gente pensa pastor, às vezes a gente pode ter a ideia, pastor é apenas um cara que está com um cajado na mão, uma vara, e está cuidando de ovelhas. E aí a gente, portanto, diminui, menospreza, considerando como coisa qualquer, coisa de menos importância, o fato dele ser pastor. Só que Davi, então, na experiência dele de pastorado, de ovelhas, ovelhas bicho, não ovelhas no sentido simbólico, ele tinha passado por certas experiências ao defender o seu rebanho. Então ele acaba contando a história de que ele tinha enfrentado tudo isto. E ele dizia, afinal de contas, quem é esse cara que está, portanto, nos afrontando o nosso exército, afrontando o nosso Deus? Ninguém vai enfrentá-lo? Eu já peguei urso, que de pé ele era 2 metros de altura. Se esse cara tem 3 metros, e a altura desse gigante, segundo a história, ele tinha 2 metros e 94 centímetros, quase 3 metros de altura. Então ele disse, escuta, se eu enfrentei um urso de 2, eu enfrento esse gigante de 3 metros. Essa conversa dele acaba chegando, portanto, ao rei. E é claro, a essa altura, o que acontece? O rei não tinha nenhuma outra alternativa. O rei não tinha ninguém que pudesse realmente enfrentar e, consequentemente, tirar a vergonha que eles estavam passando. Então, o texto bíblico vai mostrar de que, chegando a notícia a Saul, o rei Saul, imediatamente Davi é chamado para ter um bate-papo com o rei. E chegando ao conversar com o rei, o que acontece? Ele conta toda uma história. E Davi, é claro, que em face a tudo aquilo, o rei ouve a história de Davi. Ouvindo a história de Davi, ele disse, bom, então tá ok, já que nós não temos nada, então eu aceito que você nos represente, enquanto povo, enquanto exército, nos represente, enfrentando este gigante. E é claro que
a primeira coisa que Saul fez foi disponibilizar a sua própria armadura, capacete, a armadura toda, para a proteção de Davi. Eu, lendo o texto, a mim me parece algo do tipo, que ele coloca, portanto, a armadura, e o primeiro passo que ele dá, ele vai ao chão. Porque ele não era um homem treinado com esse tipo de arma. Ele não tinha nenhuma experiência nesse sentido. Então ele acaba abrindo mão daquilo. E mesmo diante, portanto, de toda aquela situação, obviamente que Saul deve ter ficado desapontado, porque afinal de contas, como é que Davi ia enfrentar um gigante sem estar com nenhuma proteção, sem um escudo, sem uma espada, sem estar com proteção da sua armadura? Mas ele vai. E obviamente que a probabilidade que o lugar, sob o aspecto geográfico do lugar, deveria Saul estar de um lado e devia ter um vale, onde Saul e o seu exército estavam de um lado e o inimigo estava do outro lado do vale. Então, e cortando este vale, tinha um riacho. E o texto bíblico, então, no verso 40, mostra que uma vez ele tendo experimentado as armas, a armadura do rei, o escudo, sua espada, etc., e obviamente isso não lhe era algo costumeiro a ser utilizado, ele então passa pelo riacho e ele escolhe no riacho 5 pedras lisas. Há trecho bíblico que coloca exatamente dessa maneira: 5 pedras lisas. Bom, vamos pensar um pouco. E aí eu vou pensar, não de forma coordenada, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Não, eu quero bater um papo. Vamos pensar, primeira coisa então, ele se apresenta. Segunda coisa, ele não está habituado com as armas normais. Ele não pode enfrentar o seu adversário com aquelas armas. Ele não tinha preparo para aquele tipo de armas. Segundo lugar, ao passar pelo riacho, o que lhe era familiar? Era a utilização de uma funda e de pedra. Mas deixa eu destacar uma coisa antes de dar continuidade. Quando eu leio no trecho bíblico, no versículo 40 do capítulo 17 de 1 Samuel, e me fala de pedras lisas, eu já fui garoto de interior, já passei por riachos. E muitas vezes, dado a densidade de água de um riacho, as pedras, com o tempo, elas vão rolando de um lado para o outro. O que isso me diz? Quando Davi, ele apanha pedras, ele não apanha pedra qualquer. Ele vai apanhar pedras lisas. O que isso quer dizer? Que estas pedras, portanto, elas já rolaram muito em um rio e criaram formas arredondadas. Não tinham pontas. Essa é uma característica. Noutras palavras, estas pedras, ela me traz uma simbologia. Em que sentido? Ou seja, a própria história de Davi demonstra isso. Ou seja, Davi iria enfrentar o gigante não como primeira experiência desafiadora da sua vida. Ele já tinha, portanto, passado outras experiências, pedra que rola, cujas pontas vão deixando de existir e arredondando. Experiências
vividas e que vão moldando, portanto, Davi para o enfrentamento e agora do gigante Golias. Na história, portanto, me apresento quando existe um problema. Proponho solução para este problema. Eu pego pedras que já rolaram e têm forma arredondada, ou seja, pedras, portanto, diferente de outras, cujas pedras já estavam preparadas para ele atingir o seu objetivo com a funda. Então, a primeira coisa, quando eu digo no sentido de se apresentar, ele se apresenta a Saul e diz que vencera ursos gigantes com mais de 2 metros de altura. Portanto, poderia vencer um de 3 metros. Daí, não se acovardou diante do desafio, já que nenhum dos homens do exército de Israel se dispusera a enfrentar aquele gigante desafiador. Nós aprendemos, portanto, uma das coisas que a gente precisa compreender enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus que temos uma palavra, é necessário que a gente possa ter em mente de que o Deus a quem nós servimos e amamos, Ele pode nos capacitar para fazer o enfrentamento das situações. Enquanto eu meditava e me preparava para vir até aqui, eu quero dizer a cada um de vocês que estão aqui, e para mim é um privilégio conversar com vocês, que na minha cabeça, cada um de nós que estamos aqui, os que estão nos acompanhando através da live, vez ou outra, nos deparamos com gigantes que nos ameaçam. Nos deparamos com gigantes que muitas vezes riem da nossa cara, dizendo, afinal de contas, você tem ou não tem capacidade para enfrentar essa situação? Dentre os que estão aqui, eu vejo 5 jovens. Desculpe a brincadeira que eu faço, não faz tanto tempo assim que eu não sou jovem como vocês. Mas eu quero dizer que quando, na idade de vocês, quantas incertezas, quantas dúvidas no coração. O que me aguarda no dia de amanhã? Como é que eu tenho que proceder diante disso, diante daquilo outro? E às vezes determinadas coisas, elas se tornam gigantes. O jovem, às vezes, quando ele resolve, acha que ele gosta de alguém e quer namorar, quantos obstáculos que tem para chegar até a pessoa? Hoje é mais fácil, não é, irmão? Hoje é mais fácil. Mas no seu tempo, no meu, era mais difícil. Primeiro que não tínhamos WhatsApp, não tínhamos as redes sociais, que a gente não faz o enfrentamento pessoal, mas manda mensagem. Nós não tínhamos isso naquela época. E numa festa que a gente participasse, às vezes um colega se encorajava, a gente escrevia um bilhetinho, entregue para fulana de tal. Era assim, essa comunicação. Gigantes. Cada um de nós temos gigantes. Gigantes na nossa meninice, na nossa adolescência, gigantes na nossa juventude, gigantes agora com adultos, gigantes como esposo, gigantes como esposa, gigantes que muitas vezes se apresentam à família. Mas é necessário
que para fazer o enfrentamento dessas situações, nós tenhamos a convicção e a firme confiança de que Deus, Ele está para nos capacitar. E uma coisa que, entre tantas que eu posso citar aqui, de forma aleatória, uma das coisas que Davi fazia, pode ter certeza que Davi não olhava para o gigante, mas para o Deus vivo. Consequentemente, se ele se fixasse no gigante, ficasse olhando para o gigante, com certeza ele iria se amedrontar, com certeza ele iria falhar. Mas o foco dele, não era se fixar no gigante, mas tendo a fé e a confiança que Deus poderia abençoá-lo. Então a gente precisa ter certas atitudes positivas. Eu tenho gigante, que preciso vencer, e quem me dera que fosse um só. Aliás, biblicamente, vocês vão verificar, de que não era apenas o gigante Golias, eram 5 gigantes de uma mesma família. E tinha um cara que além de ser gigante, era feio, porque ele tinha 24 dedos. Tinha 6 dedos numa mão, 6 dedos na outra, 6 dedos num pé, 6 dedos no outro pé. Tinham 24 dedos. O cara era feio. Então, eu quero dizer para você que, às vezes, nós precisamos tomar certas atitudes. E a atitude de Davi nos ensina que não podemos olhar para o gigante, mas nós precisamos olhar para a bondade de Deus, para a misericórdia de Deus, para que Ele nos abençoe, Ele nos guarde. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu estou enfrentando um gigante aqui. Agora há pouco falei com o Marcos. Marcos, os sábados é assim? Eu acho que vocês que estão aqui já estão entendendo. Para mim isso é um gigante que precisa ser vencido. É um gigante que está me desafiando. Mas eu não vou desanimar, porque eu sei em quem eu tenho crido. De alguma maneira Ele vai colocar as mãos e vai abençoar. Então, quando Davi, portanto, retornando um pouco, outra atitude de Davi, quando ele tira a armadura de Saul, preste atenção uma coisa, porque se ele tivesse utilizado a armadura de Saul, Saul lá na frente iria dizer, se ele conseguiu, é porque ele utilizou a minha armadura, ele utilizou o meu escudo, ele utilizou a minha espada. No entanto, ele resolveu rejeitar a proteção. Portanto, se Saul não enfrentou o gigante até aquele momento, Saul era um derrotado, Saul era um vencido, Saul estava amedrontado, Saul estava escondido lá na sua tenda. Então, outra coisa que nós precisamos aprender na nossa vida é não usar armas de derrotados, não usar armas de pessoas vencidas, não usarmos armas daqueles que estão à margem de todas as coisas e querem dar conselho e querem se apresentar dando orientações. Davi rejeita, portanto. E obviamente nessa atitude de Davi, nós podemos tirar aí uma lição. Temos que vencer com as armas que o Senhor Deus nos dá a cada um de nós. Eu acredito que em face a todos os problemas que nós venhamos enfrentar, com certeza absoluta, Deus pode abençoar as nossas vidas, através da leitura da palavra, nos encorajando. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na minha angústia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é com a arma de outrem, mas é com a arma que Deus vai nos dar. A arma da oração.
Vamos buscar a presença de Deus e dele receber graça e bênção. A área do louvor que foi feito, porque a palavra diz que o Senhor Deus habita no meio dos louvores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Eu estou pregando como se a igreja estivesse cheia. Eu estou para pregar. E onde estiverem 2 ou 3, diz o texto, eu estarei no meio deles. Então eu tenho certeza que o que eu estou fazendo, Deus está para nos abençoar. Então, os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. E outras armas que não são nossas ou não temos experiência, não vamos utilizá-las e vamos colocá-las de lado. Outra coisa na atitude de Davi foi encarar o gigante. Sabe, esse encarar o gigante que eu quero dizer é não se intimidar em face ao gigante que estava diante dele. Misericórdia, pare para pensar. Na minha cabeça, Davi, ele era, primeiro que não era um homem formado. Ele era um jovem ainda. Tanto é que ele não se alistou no exército, ele não estava à frente da batalha. Isso demonstra, portanto, de que fisicamente também, ele não era um cara crescido, forte, preparado. Mas mesmo assim, sabe, ele vai e ele enfrenta o gigante. Fala com o gigante, interage com o gigante. Eu já fiz confissão de que tenho gigante ou gigantes a serem enfrentados. E às vezes a gente, enquanto pessoa, ser humano, a gente acaba empurrando às vezes certas dificuldades para o lado, não dando atenção devida e postergando uma possível solução. Amanhã, depois, daqui 15 dias, daqui um mês, daqui a algum tempo. Davi não tinha alternativa. Ele tinha que enfrentar. E é tão engraçado o diálogo que se estabelece entre os dois. Porque quando, obviamente que eles deviam estar, eu não lembro-me, porque há escritores até de que chegam a especular mais ou menos a distância que os dois se encontravam, que um se encontrava do outro. Eu fico imaginando ainda que Davi está deste lado do vale e não estão tão próximos, mas uma distância que provavelmente Davi, como ele ia utilizar a sua funda, ele, na sua visão, lembra que quando eu disse para vocês as pedras lisas, ou seja, em outras palavras eu quis dizer de que Davi apanhou na simbologia, eram as pedras, elas passaram por um tempo rolando no leito do rio. Davi, ele já tinha passado por experiências. Portanto, ao se aproximar do filisteu e encará-lo, ele mede na sua experiência a distância que ele deve ter, onde ele fique em segurança, ou seja, longe, portanto, de uma possível espada, de uma manifestação do gigante, e ao mesmo tempo, distância suficiente para que ele pudesse bolear
a sua funda e atingir de forma assertiva a cabeça do gigante. Então eu fiz em separado uma coisa apenas para pensar. Então eu coloquei uma observação seguinte: primeiro, no sentido de preparação. As coisas não podem a gente imaginar que elas acontecem por acaso. Por acaso, deu certo. Elas têm que ser resultado de uma preparação. Em outras palavras, quando Davi passa pelo riacho, ele se prepara. Quer que alguma coisa aconteça na sua vida, é necessário preparação. Outra coisa é planejar. Davi, portanto, quando eu estou dizendo de que ele provavelmente, na sua experiência do uso da sua funda, portanto, olhando na experiência dele, pedra que rolou pelo leito do rio, que está agora já preparado, arredondado, ele mediu mais ou menos, portanto, na visão dele, a distância. Preparação. Planejando o que ele ia fazer naquela oportunidade. Outra coisa também de que a gente precisa ter em mente, de que é necessário que haja perseverança. E eu quero dizer para vocês, como é difícil esse negócio chamado perseverança. Nós somos ótimos nas iniciativas, mas ruins nas acabativas. O que isso eu quero dizer? De que falta-nos muitas vezes a perseverança. Perseverar. E Davi, com certeza, ele em vista a fala do gigante, escuta, você está pensando que eu sou algum bicho para você vir ao meu encontro dessa maneira? Davi deve ter talvez esboçado um riso. E ele então declara para o gigante que ele não vinha por ele mesmo, mas ele vinha em nome do Senhor Deus, a quem o gigante estava afrontando. Portanto, enquanto o povo de Israel fugiu, ele decidiu encarar o desafio e apenas com pedras lisas, aproxima-se de Golias e fere-o na testa, e o gigante vem ao chão. E ele, com a própria espada do gigante, ele acaba degolando, portanto, este gigante. Davi, portanto, não só conseguiu essa façanha, porque ele não retirou os seus olhos e a sua confiança no Deus de Israel. Portanto, não importa por quanto tempo o gigante o tenha humilhado, ele estava tranquilo e perseverando no seu intento. Hoje o Senhor Deus me entregará a tua cabeça. Tem gente que floreia dizendo o seguinte, de que aquelas pedras, primeira pedra, a pedra da coragem. Aí é apenas no sentido, eu vou dizer assim, romantizar, vamos assim dizer, não é a palavra adequada no trecho bíblico, porque as pedras, hoje a gente pode dar o nome que a gente queira dar a estas pedras, e cada um de nós em particular poderemos dizer qual a nossa necessidade, a necessidade que nós temos ao enfrentamento de nossos gigantes. Mas uma das pedras pode ser a coragem. Pois é claro que o medo é algo que, infelizmente, nos inutiliza, nos manieta, nos amarra, nos impede de tomarmos, sabe, as coisas e alcançarmos os nossos objetivos. Outra pedra, eu já citei, é a questão da perseverança. Se ele tivesse dado ouvido, Davi tivesse dado ouvido aos seus irmãos,
ao próprio rei Saul, ele não teria enfrentado o gigante, mas ele perseverou e ele foi em frente e obteve a vitória. Outra coisa que a gente pode constatar na pessoa de Davi é a questão da sua humildade. Ele reconhecia o resultado como bênção de Deus na sua vida. Não estava no seu coração o seu orgulho e a sua vaidade, dizendo que ele, afinal de contas, era aquele que estava obtendo a vitória. Então, outra coisa também, Davi é agradecido. No Salmo 103 ele diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então, bendize, ó minha alma, glorifique, ó minha alma, o Senhor. É uma das coisas que a gente precisa aprender, é a glorificação do Senhor nosso Deus. Outra pedra que a gente poderia citar, e na minha fala eu fui citando, que é a pedra da preparação. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam positivamente, e no entanto nós não nos preparamos. Para eu vir até aqui, ter esse bate-papo com vocês, pode ter certeza que demandou, obviamente, eu fazer uma leitura, ainda que não gastasse tanto tempo, mas o tempo suficiente para arejar a minha memória e poder me dar a segurança para vir até aqui e conversar com vocês. Estou partindo para o final. Uma das coisas que me chama a atenção, independentemente, novamente, repito, de romantizar o trecho e daqui um pouco dar nome às pedras, quando a gente verifica de que Davi pega 5 pedras, uma das coisas que a gente precisa ter no nosso coração é estarmos preparados para eventuais coisas que venham a acontecer na nossa vida. Lembram vocês, eu já disse de que o gigante Golias, ele tinha mais 4 irmãos, eles eram em 5. Quantas pedras, portanto, Davi apanha? 5. Por que ele apanha as 5? Não é porque é um número simbólico, porque biblicamente, se ele apanhasse 7 pedras, já teria um sentido. Se ele apanhasse 12, representaria as tribos de Israel. Mas 5. É porque ele tinha ciência de que não era apenas um gigante, mas eram 5 gigantes. E ele estava preparado para enfrentar não apenas um, mas os outros 4 que aparecessem dentro do cenário desta guerra. Eu quero dizer para vocês, aquele que nos guarda, ele não dorme, que é o Senhor nosso Deus. E ele pode perfeitamente abençoar as nossas vidas. Ele pode colocar as suas mãos sobre cada um de nós. E é necessário que a gente tenha em mente a bondade e a misericórdia de Deus. E Ele pode perfeitamente estar conosco no nosso dia a dia, nos guardando, nos abençoando. E na experiência, se vocês forem ler o 1 Samuel, se vocês forem ler Juízes, que são passagens bíblicas que na oportunidade acontecem, por exemplo, no livro de Juízes, capítulo 20, versos 15 e 16, no exército de Israel, haviam um número, não lembro se eram 700 soldados, canhotos. E o texto bíblico diz: e contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, e entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Davi, portanto, ele faz parte dessa história aqui. Davi faz parte desse grupo, porque vocês vão encontrar Davi em outro momento, enfrentando batalhas, até ao ponto de se cansar. E os seus soldados dizendo para ele: basta, fica aqui, descansa, porque nós vamos continuar
defendendo o nosso povo, descanse um pouco. Eu quero dizer para vocês que há bênçãos de Deus para aqueles que se dedicam. Há bênçãos de Deus para aqueles que se colocam nas mãos do Senhor Deus. Deus é vivo, Deus é real, Deus é verdadeiro. Deus é o mesmo Deus de Davi. Ele está conosco nos nossos dias e Ele pode nos utilizarmos, ainda que não tenhamos experiência com uma funda, mas eu tenho certeza, os que estiveram tocando hoje aqui, na sua guitarra, no contrabaixo, na bateria, no canto, todos nós podemos ser vasos de bênçãos usados nas mãos do Senhor, desde que nós nos candidatemos, nos apresentemos para fazer a obra do Senhor nosso Deus. E Ele promete estar conosco e junto de todos nós nos abençoar para que nós vençamos os nossos gigantes em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, a minha passagem por aqui não foi de fazer conta. Eu vou estar lá. Não. Eu vim aqui para ministrar a palavra de Deus. Se tivesse só meu irmão à minha esquerda, eu iria pregar do mesmo jeito. Porque o meu irmão vale mais do que o mundo todo. E às vezes a gente menospreza, achando assim, mas meu público, não importa. E provavelmente entre nós, Deus pode utilizar-nos, utilizar para fazer uma grande mudança e transformação. Que Deus tenha compaixão e Ele nos abençoe. Que gigantes você tem à sua frente? Nomine-os, coloque-os diante de você. Eu vou procurar. A palavra também é para o meu coração. E eu vou procurar encarar. Tenho procurado encarar. Vou me esforçar um pouquinho mais para encarar os gigantes que estão à minha frente. E logo, logo, pela fé, em nome de Jesus, eu vou dar testemunho de vitória. Porque Ele nos ama. Ele ama vocês, mas ama a mim também. Ama a todos nós. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. Quisera eu dizer para vocês que sábado que vem eu estou aqui. Eu tenho uma programação já agendada para sábado que vem. Eu não lembro o meu horário. Mas vou verificar, saindo daqui, e se eu puder, amanhã à noite eu já anuncio. Se eu puder, eu anuncio amanhã à noite. E vou estar de volta, se Deus assim me permitir, se este compromisso me permitir eu estar aqui. Eu estarei com muito prazer para estar junto com vocês. E nós vamos, a cada dia, nos multiplicando pela bênção do Senhor nosso Deus. O importante é o encarar o gigante, nós não desistirmos. Então, é necessário que nós tenhamos, portanto, no nosso coração, preparação, planejar, perseverança. Em especial, é necessário identificarmos o inimigo. Que gigante estamos enfrentando? Que gigante que estamos enfrentando? Não importa o tipo desse gigante, ele vai tombar uma hora dessas, com certeza, em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui de volta para juntos estarmos na presença de Deus. Antes de encerrar, eu não vou entrar em detalhes, mas hoje é um número profético. 22/10/22. 22/10/2022. É número profético. Ok? Pai,
Quero te dar graças pelo privilégio que o Senhor me deu de estar com estas vidas preciosas para ministrar a tua palavra. Pai amado, nós pedimos que nos ajude a identificar os gigantes e que não fujamos, mas os enfrentemos, crendo na tua vitória, crendo nos recursos que vêm do Senhor, para finalmente nós nos tornarmos vitoriosos e vitoriosos por completo. Ajude-nos, ó Senhor, quer seja com respeito à nossa saúde, quer seja com respeito ao nosso trabalho, quer seja em família, quer seja na escola, quer seja na igreja, aonde nós estivermos, se gigantes aparecerem, nós não queremos, Senhor amado, desistir de enfrentá-los, mas te pedimos que nos capacite, nos abençoe, para que nós possamos alcançar a bênção da tua vitória. Abençoe-nos, ó Senhor, durante essa noite, abençoe as atividades da tua igreja. Amanhã, coloca as tuas mãos, Pai, guarda-nos de volta aos nossos lares, nos proteja, através da tua bondade, do teu amor, que os que estão nos acompanhando pela live, gigantes que eles tiverem, eles vençam também, e igualmente, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, a doce e incomparável comunhão do Espírito Santo, seja convosco agora e sempre. Amém.